Olá galera, eu sou o professor Silvio Freitas e hoje a nossa aula é seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Por que são chamados de ângulos notáveis os ângulos de 30, 45 e 60 graus? Porque é em função deles que nós vamos calcular qualquer valor de seno, cosseno e tangente para os outros ângulos. Esses aqui nós somos obrigados a saber. Então, por isso, eles são chamados de ângulos notáveis. A nossa ideia é completar, é preencher essa tabela com os valores do seno, do cosseno e da tangente para cada um deles. Vamos ver como é feito esse cálculo no quadro a seguir. Então, no triângulo equilátero, nós sabemos que, traçada a sua altura, no nosso triângulo CH, se é a altura, é claro, ela forma um ângulo de 90 graus com a base. No triângulo equilátero, a altura ela também faz o papel da bissetriz interna e da mediatriz. Com isso, sabemos que ela vai dividir o ângulo interno do triângulo equilátero em dois ângulos iguais, cada um medindo 30 graus. E sabemos também, por ela ser mediatriz, que ela divide, e por ser mediana também, que ela divide a base em duas partes iguais. Com isso, se nós chamarmos o lado do nosso triângulo equilátero de L, a medida AH, então, é a metade desse lado. E a altura de um triângulo equilátero, nós já sabemos calcular. A altura de um triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Vocês já viram isso em fórmulas passadas. Então, com base nessa nossa figura, olhando para cada um desses ângulos, o 30 e o 60, nós temos condições de calcular seu seno, seu cosseno e sua tangente. Vamos começar olhando para o ângulo de 60 graus. Sabemos que o seno de 60 graus é a razão obtida pelo seu cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus mede L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa, nesse nosso caso, mede L. Então, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Ora, L é uma constante, diferente de zero, a gente está falando de um triângulo, então podemos simplificar essa constante e, contudo, a gente sabe que o seno de 60, então, é raiz de 3 sobre 2. Ainda olhando para o ângulo de 60 graus, façamos o seu cosseno. O cosseno de um ângulo é dado pela razão do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente a 60 graus é esse L sobre 2. E a sua hipotenusa é L. Mais uma vez, podemos simplificar o L, que apresenta nessa divisão, e vamos encontrar que o cosseno de 60 é igual a meio. E, enfim, vamos fazer a tangente de 60 graus, e a tangente de 60 vai ser obtida pela razão cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, sobre cateto adjacente, L sobre 2. Nossa fração fica desta forma. L raiz de 3 sobre 2, L sobre 2. Isso é uma divisão entre frações, conserva-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Podemos aqui simplificar o L do numerador com o denominador, o 2 também, e chegamos ao resultado da tangente de 60 graus. Como foi dito na nossa primeira aula,
quando os ângulos são complementares, o seno de um deles tem o mesmo valor que o cosseno do outro. Com isso, de uma forma bem mais rápida, você vai definir quanto é o seno de 30, que é igual ao cosseno do seu complemento, ou seja, o seno de 30 vale meio. Podemos fazer o cosseno de 30 graus, pelo mesmo princípio. O cosseno desse ângulo é igual ao seno do seu complemento, ou seja, é igual ao seno de 60 graus, que mede a raiz de 3 sobre 2. Agora, fica como exercício para você fazer o cálculo da tangente de 30 graus. Dê uma pausa no seu vídeo, faça o cálculo e depois retome para ver qual é o resultado. Vamos comparar os resultados. Então, a tangente do ângulo de 30 graus, como foi dito na nossa primeira aula, é o inverso da tangente do seu complemento. Então, a tangente de 30 é o inverso de raiz de 3, ou seja, é 1 sobre a raiz de 3. Aqui, sabemos que temos que fazer a racionalização, então vamos multiplicar numerador e denominador pela raiz de 3 e vamos encontrar o resultado da tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Espero que você tenha acertado. Vamos agora fazer o cálculo do seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45 graus. Para fazermos o cálculo do seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus, vamos ter como base o nosso quadrado ABCD. Dada a diagonal AC, sabemos que a diagonal do quadrado é obtida por L raiz de 2, é o lado vezes raiz de 2, vocês já viram isso. E sabemos ainda que a diagonal, ela também é bissetriz dos ângulos internos. Então, ela divide em dois ângulos de 45 graus. E aí, tenho aqui o triângulo retângulo que me interessa, que é o triângulo ABC, onde seus catetos medem L, o lado do quadrado, e a hipotenusa mede L raiz de 2, que é a diagonal do quadrado. Vamos fazer, então, o seno de 45 graus. Então, o seno do ângulo é obtido pela razão do cateto oposto a ele, L, dividido pela sua hipotenusa, que é L raiz de 2. Aqui podemos simplificar esse nosso L, e aí vamos encontrar como resposta 1 sobre a raiz de 2. Sabemos que esse radical não pode ficar no denominador, temos que racionalizar. Então, para isso, vamos multiplicar numerador e denominador pela raiz de 2 e encontramos o nosso resultado. Então, o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Para fazer o cosseno, você não precisa repetir esse cálculo. Por quê, professor? Porque você sabe que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. E 45 graus, a soma desses dois, dá 90, eles são complementares. Então, o cosseno de 45 tem a mesma medida que o seno de 45, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer agora a tangente do ângulo. A tangente de um ângulo é obtida pela razão do seu cateto oposto pelo seu cateto adjacente. O cateto oposto é L, o cateto adjacente também é L. E aí, essa divisão, L por L, é igual a 1. E com isso, nós temos aqui seno, cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. E por fim, a gente consegue completar aquela tabela ao qual nós falamos no início da nossa aula, que são seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Nossa tabela fica desse jeito. Acompanhe aqui.
Seno de 30 é meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. A tangente vale 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. E a tangente de 60 igual a raiz de 3 sobre 2. Então é isso, gente. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.